Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Podem tomar os seus assentos. E abrir comigo no livro de Atos. Nós iremos ler o capítulo 16, a partir do versículo 12. Amém? Antes da gente fazer a leitura, nessa manhã nós iremos falar um pouco sobre Lídia. E para a gente poder se situar, sobre quem era Lídia. Lídia, ela era uma mulher notável, ela era comerciante, ela era de uma região da Ásia Menor, porém ela vivia na região de Macedônia. E ela é uma mulher muito importante, ela fez parte do Novo Testamento como uma das mulheres que se converteu ali nesse novo continente que ela vivia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a conversão de Lídia. Amém? No texto vai falar assim, a partir do verso 12. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Nos sentamos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. E o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. Qual é o contexto que está acontecendo aqui? Paulo, ele estava com seus companheiros em uma viagem missionária. E eles estavam na região da Ásia. Eles estavam para pregar sobre o Evangelho. E acontece que o Espírito Santo, vocês podem acompanhar no versículo 6 até o 10, vai estar falando um pouco disso. O Espírito Santo, ele impediu que eles pregassem ali na região da Ásia. E pela noite, Paulo teve uma visão que envolvia a Macedônia. E no outro dia, eles foram até a Macedônia e para cumprir aquilo que Deus tinha naquela região. E desde já eu queria falar que aqui já havia um propósito. Eles estavam em um lugar para pregar, o Espírito Santo impediu e o Senhor trouxe, através de uma visão, uma direção para Paulo da onde eles deveriam ir, da onde eles iriam pregar. Ou seja, Deus já tinha um propósito. Talvez Paulo não soubesse, Paulo não compreendesse o propósito, mas Deus já tinha um propósito. Quantas vezes a gente vê as coisas acontecendo e a gente não compreende o propósito, mas o que nós precisamos nos agarrar é que o nosso Deus, ele age com propósito. E eu acredito que Paulo, ele sabia disso, ele acreditava mesmo nessa verdade e ele era obediente à direção do Senhor. Então, desde aqui, já começa a haver um propósito. E da mesma maneira, eu creio que Deus, ele age com um propósito na sua vida. Você aqui nessa manhã, não é porque é apenas mais um culto, mas Deus tem um propósito, Deus tem algo para fazer, algo para falar no seu íntimo, no seu pessoal. E basta a gente estar atento, a gente estar disponível à obediência e a ouvir aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. E a gente vai falar um pouco sobre a maneira como o Evangelho cativou o coração de Lídia. A gente fez a leitura e ela ouvia ali o que estava sendo pregado e o Senhor abriu o coração dela. E assim ela foi batizada, ela se converteu. E a gente vai falar um pouco sobre isso. E não é uma palavra para pessoas que ainda não são convertidas se converterem. É uma palavra para mim,
para você que já estamos na igreja, que já conhecemos, que vivemos a palavra. Porque todos os dias nós precisamos nos voltar ao Evangelho. Ainda que seja simples, muitas coisas, nós precisamos nos voltar. Nós precisamos do Senhor vindo e nos levando, nos atraindo mesmo para viver o Evangelho. Então, o que Deus fez na vida de Lídia é o que nós precisamos viver todos os dias com o Senhor. A escolha de termos o nosso coração aberto todos os dias. Então essa palavra, ela é para mim, ela é para você, é para que a gente venha mesmo compreender o quanto é importante quando o Senhor abre os nossos corações e aquilo que Ele faz na nossa vida, a maneira como Ele opera em nossas vidas. E eu queria começar pontuando algo muito importante, que na perspectiva humana, a gente tem muitas vezes a mania de ficar em uma esfera, a esfera do controle, a esfera do nosso domínio. Eu confio em Deus porque eu decidi confiar em Deus. Eu tenho fé porque eu decidi ter fé. Eu faço isso porque eu decidi isso. Muitas vezes a gente fica pensando que a gente sabe sobre o nosso coração, que a gente decidiu e a gente é bom e eu sou assim na igreja, eu sou assim com Deus porque eu decidi ser assim. Só que não é dessa maneira. Se fosse apenas pela nossa força de vontade, se fosse apenas pelo nosso querer, a gente vai continuar se afastando do Senhor várias e várias vezes. Se fosse pela força do nosso braço que as coisas acontecessem com Deus, na casa de Deus, iria ter falhas. Iria no final não dar certo, porque a gente não tem essa autoridade, essa autonomia de falar, eu consigo, eu quem faço, sou eu, é quando eu oro, é quando eu falo, é quando eu prego, é quando eu toco. Não existe isso na casa do Senhor. Na casa de Deus tem a soberania de Deus, em como Ele age, em como Ele faz. E nós precisamos compreender isso, porque quem nos atrai é o Senhor. Se você confia em Deus, de alguma maneira, Deus te atraiu para que você depositasse a sua confiança nele. Se você descansa no Senhor, de alguma maneira, o Senhor, Ele te atraiu para que você pudesse descansar nele. O Senhor, Ele nos capacita. E quando eu falo que o Senhor nos capacita, tira totalmente a nossa autonomia de achar que a gente tem esse domínio sobre as coisas. E nós não temos. Nós nos esquecemos da soberania de Deus. Porque Lídia podia estar ali e apenas ouvir o que Paulo estava falando. Mas de alguma maneira foi Deus quem agiu. Porque Deus quem abriu o coração dela. E ela se converteu. Não era a autonomia de Lídia, mas era o que Deus estava fazendo com propósito. Enquanto Paulo pregava o evangelho para Lídia. Então nós precisamos desvincular a nossa ideia, os nossos pensamentos. Que nós estamos no controle. Que confiar em Cristo é simples, porque eu decidi confiar. Não é simples. Que viver para Cristo é simples, porque eu decidi viver. Não é simples. Se depender da gente, a gente continua caindo. Nós precisamos de Deus. Sempre que alguém confia em Cristo, é porque Deus abriu o coração para essa pessoa confiar. E se o próprio Deus não nos levar a Cristo, nós não iremos nos achegar a Ele. Em João 6,44 fala, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Jesus é muito claro. Então, eu queria dizer que a soberania de Deus, ela é real. Nós não temos autonomia, nós não temos força suficiente para assumir algo que é do Senhor, que é a soberania dele. Na minha vida, na sua vida, no que você serve, no que você faz, no que você vive. Amém? Até porque o nosso coração, em N situações, ele se encontra escravo ainda do pecado. Em Romanos 8, do 7 ao 8 vai falar, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E quantas vezes nós nos inclinamos para a carne, ainda que a gente fala, não, eu consigo, eu sei como é que confia em Deus, eu sei como é que eu sirvo a Deus, ainda assim você se inclina para a carne. E aí entra mais uma vez o quanto é necessário a soberania de Deus sobre a sua vida. A gente é pequeno demais perto da grandeza do Senhor. A gente não consegue sozinho
A gente não dá passo sozinhos. A gente não muda as coisas sozinhos. A gente não se autotransforma para virar crente. Isso não existe. É a soberania de Deus. A gente é pecador, a gente se inclina para a carne, a gente desagrada a Deus em atitudes, a gente cai em pecados. Esses somos nós. Mas aí vem a parte boa. É que nós temos um Deus que nós podemos buscar e falar: Deus, assume a soberania que é do Senhor na minha vida. Só que tem um ponto muito importante que nós precisamos tomar cuidado. É que as pessoas, elas têm o hábito de levar para o extremo. Então, Maria, se é soberania de Deus, eu sento, eu cruzo o meu braço e eu espero Deus começar a fazer. Eu espero Deus começar a agir, porque é a soberania dele. Eu não tenho força no meu braço, então eu vou esperar Deus fazer. Esse é um extremo. E tem a pessoa que vai para o outro extremo. Não, eu sei da soberania de Deus, mas eu já aprendi a fazer. Mas eu já sei fazer. Mas eu já sei como eu devo viver. Eu já li a Bíblia inteira. São dois extremos que não são bons. Nós precisamos entender que existe a soberania de Deus e a gente não pode tomar lugar de Deus em relação à soberania dele. É ele quem age, é ele quem faz, é ele quem transforma, é ele quem muda vidas, é ele que resgata pessoas, é Deus. Mas nós temos a nossa responsabilidade de nos posicionarmos. Nós temos a responsabilidade de, pelo menos aqui no culto, sentar e ter um coração totalmente atento para aquilo que o Senhor tem a falar. Nós temos a responsabilidade de ouvir a palavra, de aprender da palavra e falar: Senhor, eu quero viver isso. Vem com a tua soberania e me ensina a viver isso. Então que nós não venhamos ficar em extremos, que eu consigo tudo, que eu não faço nada e espero Deus fazer. Mas que nós venhamos entender que a soberania de Deus, ela é real, mas que o Senhor, ele também espera o nosso posicionamento de quem realmente quer viver com essa soberania sobre a sua vida. E nós lemos aqui que Lídia, ela ouvia. Ela estava ouvindo o que eles estavam pregando. E eu acredito que esse ouvir de Lídia não era simplesmente absorver o som. Sabe, você está aqui, você está me ouvindo. Mas não era simplesmente isso. Eu acredito que ela dava uma atenção especial para que aquilo que Paulo estava falando, para aquilo que estava sendo pregado, fosse de alguma maneira fazer diferença na vida dela. Porque senão o resultado final não seria a conversão de Lídia. Então eu acredito que Lídia, ela parou ali para ouvir. Ela já era uma mulher temente a Deus, como a palavra fala, mas ela entendeu que aquela hora era a hora dela parar e ela ouvir. E ainda assim o Senhor vem e transforma e faz algo na vida dela. Ainda que ela já fosse temente, ainda que ela fosse uma mulher notável por ser comerciante, ainda que ela tivesse N pontos positivos, naquele momento ela parou e ela começou a ouvir o que estava sendo falado, que era sobre o nosso Senhor. E quantas vezes a gente tem o mau hábito de não ouvir com o cuidado que é necessário a palavra do Senhor, mas simplesmente entrar e sair, simplesmente sentar e ficar no mundo da lua, simplesmente sentar e não se olhar para dentro de si enquanto a palavra de Deus está sendo pregada. Não por causa do pregador, não porque tem quem está fazendo louvor, não por causa de ministro, não é por causa disso, mas é porque é o Senhor quem está agindo. Quantas vezes nós não temos esse simples cuidado de pararmos e ouvirmos? Ainda que eu já saiba, ainda que eu já sei, ainda que eu já ouvi falar sobre isso, ainda que eu já conheço a Deus, nós precisamos ter o cuidado de parar e de ouvir aquilo que o Senhor está falando. Quando nós nos colocamos no nosso tempo de comunhão e intimidade com Deus, na nossa vida devocional, nós também precisamos fazer isso. Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir. Eu não quero apresentar os meus problemas apenas. Eu não quero apenas te pedir. Eu não quero apenas cumprir com um ritual. Eu não quero isso, mas eu quero te ouvir. Eu quero estar disposta a, com cuidado, absorver as palavras que o Senhor está falando através da pregação, através deste louvor, através deste momento. Não existe nenhuma palavra do Senhor que não tenha poder.
Pode chegar uma pessoa até você e falar todos os motivos a qual Deus te ama e pregar durante 20 minutos para você sobre o amor de Deus, coisa que você já sabe, coisa que você ouve desde quando você é criança, mas essa palavra continua tendo poder, ainda que você já saiba, ainda que você já ouviu por diversas vezes, a palavra do Senhor continua tendo poder. Não existe palavra fraca, não existe pregação fraca, não existe uma leitura sem graça, existe a palavra do Senhor com poder, e isso não muda, mas isso você só entende quando você está disposto a ouvir o que Deus tem a falar, a realmente trazer isso para a sua vida. E eu acredito mesmo que naquele momento, Lídia, ela ouvia com a atenção devida a palavra do Senhor. Eu não li apenas um texto qualquer porque eu achei legal. Eu li a palavra do Senhor aqui. Quando eu vou preparar a palavra, eu não falo, Deus, eu quero a história de Davi porque eu gosto de Davi. Não, eu busco aquilo que o Senhor tem a falar comigo. E nós precisamos dar atenção a isso. Quanta coisa será que Deus tem para falar com você e para fazer na sua vida, se você simplesmente parar para ouvir o que Ele está falando? Quantos propósitos o Senhor tem para cumprir na sua vida, mas você ainda não parou para dar atenção em qual é a direção que você tem que ter. Quantas coisas reservadas o Senhor tem para você, o quanto o Senhor quer operar em áreas da sua vida, o quanto o Senhor quer te usar no reino dEle. Quantas coisas nós estamos perdendo por simplesmente não termos o cuidado de ouvir aquilo que Deus está falando. E eu aprendi muito isso com o GE, porque às vezes eu chego lá e a gente fala coisas que para mim é óbvio. Às vezes a gente fala com ele sobre o reino de Deus. Eu já sei como funciona o reino de Deus, mas a gente explica para eles desde o básico, desde ali do óbvio, porque talvez para eles não seja óbvio. E não é porque para mim é o básico que Deus não está agindo ali. Então eu aprendi o quanto, às vezes, o óbvio, que a gente despreza, porque a gente já sabe, porque a gente já ouviu, continua tendo poder. E eu creio que o Senhor tem muito a fazer quando a gente realmente entender isso. Não só entender, mas viver dessa maneira. E Lídia, ela era uma pessoa temente. E se a gente for observar nesse texto, a intenção do autor não era falar que Lídia estava ali ouvindo, e Lídia abriu o seu coração, e Lídia abriu os seus ouvidos, e ela se converteu. Não é essa a intenção, não é mostrar o que Lídia estava fazendo, ou então como Lídia estava se entregando. Mas tem uma coisa muito mais preciosa, é que esta leitura, essa situação, nos mostra que de fato era Deus quem estava atraindo Lídia. Porque a conclusão é que o Senhor abriu o coração de Lídia. O Senhor abriu o coração de Lídia. Aqui não está falando, Lídia era uma mulher que se entregou por completo e apresentou seu coração prostrado. E não que ela não tenha feito isso, mas o foco aqui é, o Senhor abriu o coração de Lídia. É o que o Senhor faz. Ela estava escutando ali, ela estava ouvindo, porque Deus deu ouvido para ela ouvir. O coração dela foi aberto, porque Deus abriu o coração dela naquele momento. E sabe o que isso mostra? Soberania de Deus. Isso mostra a soberania. Maria, quer dizer que quando eu entro aqui e eu faço uma oração, Deus, eis aqui o meu coração, eu abro, eu entrego o meu coração ao Senhor, quer dizer que não tem efeito? É claro que tem, mas eu aprendi no Senhor algo muito poderoso. É eu falar, Senhor, eis aqui o meu coração. Eu estou abrindo o meu coração, mas eu sei que ainda é pouco. Eu sei que eu ainda não consigo entregar ele por completo. Então, Deus, abre o meu coração. Começa a agir dentro de mim. Deus, vem com a tua soberania e age, e faz, e opera da maneira que o Senhor desejar.
Senhor, eu estou na escala para servir. E eu já estudei, eu já me preparei, eu já ensaiei. Mas Deus, vem o Senhor e me conduz as minhas palavras. E me conduz enquanto eu toco. E me conduz enquanto eu ministro. E isso é trazer a soberania de Deus. O Senhor, Ele é soberano. E muitas vezes a gente se esquece disso. Só que neste momento, nessa leitura, nessa situação, o texto ele confirma claramente a soberania de Deus. E é isso que o Senhor está nos chamando nessa manhã. E muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com essa verdade, de que Deus é soberano. A gente tem dificuldade por causa do nosso achismo, por causa do nosso ego, por causa do nosso medo daquilo que Deus vai fazer. Enfim, nós temos N motivos que nos leva a ter medo, que nos leva a ignorar muitas vezes o fato de que Deus, Ele é soberano. Só que, se não fosse pela obra soberana de Deus, atraindo, abrindo o seu coração, você não estaria aqui hoje. Se não fosse pela obra soberana de Deus, te atraindo, abrindo o seu coração, você não seria salvo. Se não fosse pela soberania de Deus, o que seria de nós? Esse é o olhar que a gente precisa ter. Não apenas a soberania quer dizer que Ele é soberano, tá bom? Não, mas é a gente entender a nossa pequenez. É a gente se prostrar diante do Senhor e falar: Senhor, sem a Tua soberania sobre a minha vida, eu sei que eu não caminho. Eu sei que eu caio. Eu sei que eu não consigo. Eu sei que eu não me entrego por completo. Eu preciso da Tua soberania. E tem um ponto muito importante que nós não podemos confundir. É que a soberania de Deus não quer dizer que Ele faça de maneira forçada. O nosso Deus não vai forçar você. A soberania dEle não é forçar você para crer nele. Não é assim que Deus age. Tem muitos teólogos que utilizam uma expressão, eu acho que vocês já ouviram, que é graça irresistível. E eles utilizam isso para descrever um modo pelo qual se traz o pecador para a salvação. E eu achei muito interessante, porque não é com uma força violenta que o Senhor te traz para perto dele. Não é invadindo e pegando, e não é assim que o Senhor age. Então, como que é? É através da graça que nos traz até Ele, com certeza abrindo o nosso coração. Ele nos capacita para percebermos o pecado como o pecado realmente é. O Senhor, Ele nos capacita para ver Cristo como Cristo realmente é. Isso é a soberania de Deus. Não é por você, não é porque você faz, não é porque é você, mas é porque Deus é soberano. A pessoa cujo coração foi aberto dessa maneira achará Cristo irresistível. E isso é maravilhoso. Não estou falando da minha vontade, mas eu estou falando do que Deus faz em mim. Não estou falando do que eu consigo, do que eu sou boa, mas eu estou falando de quem Cristo é na minha vida. Não estou falando que eu não tenho pecado, que eu já sou santa, mas eu estou falando que Cristo revela para mim o quanto o pecado é sujo. E Ele me ajuda a fugir do pecado. Esse é o modo pelo qual Cristo nos traz até Ele, nos leva dele. A descrição da conversão de Lídia nos capta de uma maneira muito linda a compreender a soberania de Deus. O Senhor abriu o seu coração a atender a mensagem de Paulo. E Lídia ouviu e ela acatou. E ela teve uma vida transformada pela soberania de Deus naquele momento. Então, o que o Senhor ministrou foi muito claro e é muito real. E eu não falo aqui simplesmente por falar, mas porque é o que eu preciso viver também e muitas vezes eu não consigo. Mas que primeiro, o Senhor, Ele age em propósito. Então começa a olhar para as coisas que acontecem na sua vida e ora: Deus, eu não sei qual é e eu não sei como é, mas eu sei que tem propósito. Então eis-me aqui. Então eu obedeço. Então eu mudo, então eu troco toda a minha rotina, mas eis-me aqui, porque eu sei que o Senhor age em propósito. Segundo ponto, nós não temos força própria para nos sustentarmos de pé
se não for com o Senhor. A soberania de Deus, ela é real na minha e na sua vida. E eu não falo de coisas extraordinárias, mas eu falo do seu simples acordar e vir até aqui, e você chegar aqui em segurança, e você chegar aqui bem, e você estar atento à palavra, você conseguir se entregar no louvor. É disso que a soberania de Deus está envolvida. Não é pela nossa força, porque nós somos pequenos. Nós ainda tantas vezes desagradamos ao Senhor. Mas quando é o Senhor quem atrai o nosso coração, Ele começa a transformar. Ele consegue fazer muito mais do que a gente imagina. E dentro disso nós precisamos nos posicionar. E talvez muitas vezes incluir na nossa oração, Deus, a sua soberania. Porque a gente esquece disso muitas vezes. Terceiro ponto, nós precisamos ouvir. Nós precisamos estar atento a ouvir de modo especial aquilo que o Senhor fala. Seja aqui, seja na sua casa, seja através da vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor fala. E a soberania de Deus, ela precisa ser real para que realmente o Senhor ele venha transformar a sua vida. Para que você consiga se entregar por completo. Sair da sua zona de conforto, da sua esfera de domínio. E falar, Deus, o domínio é do Senhor. Quem é soberano é o Senhor. Quem age é o Senhor. Quem transforma, quem restaura, quem renova é o Senhor. São tudo coisas que nós já sabemos. Mas ainda que a gente já saiba, é palavra de Deus. Então tem poder. A soberania de Deus, ela é inegociável nas nossas vidas. Você não escolhe se Deus é soberano ou não. Ele é. Você não escolhe se é Deus que renova e você não consegue se renovar. É Ele quem faz. Então que assim como Lídia, que teve o coração aberto por Deus. Não sei vocês, mas eu quero viver isso. Não apenas eu entregar o meu coração, mas o Senhor abriu o meu coração. Não apenas eu servir, mas o Senhor ser soberano no meu serviço na casa do Senhor. Não apenas eu cuidar do meu lar, mas eu olhar para o meu lar, eu olhar para o meu esposo e eu ver que ali começa o meu ministério. E que Deus é tão soberano que Ele me chama para cuidar, que Ele me chama para zelar. Isso é ver a soberania de Deus em todas as coisas. Não há lugar onde a soberania de Deus não é real sobre a sua vida. No trabalho, na faculdade, na escola, aonde for. O nosso Deus, Ele é o mesmo. Mas o que muda é se a gente quer viver mesmo com Deus. Ou se a gente está confortável em tentar assumir o controle. Em se acomodar na nossa própria esfera. Sem deixar que o Senhor mude e seja soberano. Amém? Se coloque de pé. Eu creio que o nosso Deus, Ele é tão claro. E que não há dúvidas de quem Deus é. E a palavra de hoje foi totalmente sobre quem Deus é. Ele é soberano na sua vida. Mas nós precisamos acatar essa verdade para viver ela. E neste momento eu convido você a fechar os seus olhos. Eu creio que o Senhor, Ele falou com você, Ele tratou com você. Talvez alguma área, talvez alguma situação a qual ninguém conheça. Mas o Senhor, Ele conhece e Ele é soberano. E que neste momento eu vou estar fazendo uma oração. Mas que não venha ficar, você não apenas ouça uma oração. Mas que você realmente fala, Senhor, abre o meu coração. Que você realmente coloque para Deus tudo aquilo a qual o Senhor precisa mesmo ser soberano. E você precisa viver isso. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento nós te agradecemos. Porque o Senhor é tão claro, Deus. E porque nós podemos conhecer um pouco mais sobre quem o Senhor é. Pai, o Senhor é soberano.
E, Pai, isso traz alegria para as nossas vidas. Porque se fosse tudo pela força do nosso braço, nós nem sairíamos do lugar. Nós não conseguiríamos. Mas a Tua soberania é real, Pai, sobre as nossas vidas. E, Senhor, o que nós queremos é não viver mais da forma qual muitas vezes nós nos colocamos. Não viver achando que estamos no controle. Não chegar, Pai, na Tua casa e esquecer que é o Senhor quem é soberano. Não estar acostumado simplesmente com uma rotina com o Senhor, mas entender que o Senhor é soberano para agir, para transformar e para fazer. Entender que tem áreas das nossas vidas, Pai, que só o Senhor conhece. E isso é maravilhoso, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é quem vai agir. Não há desamparo na Tua presença, Deus, porque a Tua soberania ela é real. E quando o Senhor é soberano, o Senhor transforma, o Senhor age, o Senhor renova e o Senhor faz muito além do que nós iríamos conseguir fazer. Senhor Deus, o Senhor tem total liberdade sobre o nosso coração. Abre mesmo, Deus, o mais íntimo do nosso coração. Senhor, que os nossos ouvidos venham estar mesmo atentos àquilo que o Senhor fala, àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus.